Os embaraçosos milagres de Jesus. Os embaraçosos milagres de Jesus. Seria o mesmo que eu dizer, os problemáticos milagres de Jesus. Muito estranha essa mensagem, muito estranho esse título, os embaraçosos milagres de Jesus. Quantos aqui presentes já experimentaram milagres de Jesus? Levante a mão para que eu veja. Milagres, eu já experimentei vários. Quantos que estão online já experimentaram milagres de Jesus? Responda no chat. Diga: eu já recebi, eu já fui abençoado. Agora você poderia responder também no chat, tentando avançar um pouco e explicar por que deste tema. Os embaraçosos milagres de Jesus. Vamos imaginar, para nosso entendimento, para que fique bem claro na mente de todos nós, dos que estão presentes e dos que estão online. Vamos imaginar aqui Deus, invisível, mas real, Deus. Vamos imaginar aqui os seres humanos, nós, seres humanos. Vamos agora imaginar a igreja. A palavra igreja significa reunião. Era assim antes de Jesus. A palavra igreja significa ou significava no grego reunião, encontro de pessoas. Então vamos imaginar a igreja. E a igreja é um sonho de Deus. A igreja foi fundada por Jesus. A reunião do seu povo diante dele é uma aspiração de Deus, é um desejo de Deus. Então, a igreja. Mas do outro lado, eu vou colocar a religião. Eu estou botando a igreja no sul e a religião no norte. Alguém aqui perguntará, mas como pode ser isso? A religião não teria que estar aqui? A igreja não é uma religião? E a resposta é, se a igreja é uma religião, que vá para o norte, que não fique no sul. Eu tenho conceituado, e as ovelhas aqui presentes, e quem está pela internet já ouviram inúmeras vezes. É surpreendente que alguns dizem, mas o pastor já falou isso muitas vezes. E toda hora eu encontro pessoas que nunca ouviram falar nisso, mesmo da igreja. Nunca tinham ouvido falar. Que às vezes eu fico até espantado. Eu digo, como? Como nunca ouviu falar isso? Eu já falei 200 vezes. Religião é o esforço do ser humano em busca de um ser que ele julga superior, qualquer que seja. Isto é religião. Muitos já decoraram isso. Eu já desafiei até pela internet alguém vir e destruir este conceito. Não encontrei até hoje. Se você encontrar alguém que consiga destruir este conceito, me mostre. Religião é o esforço do ser humano em busca de um ser que ele julga superior
nem precisa ser. Ele julga, às vezes é ser superior que nem existe, nunca existiu. Mas ele julga que é e ele adora, ele presta culto, reverência, isso é religião. E o que religião tem a ver com a igreja de Deus? A resposta é: não tem nada a ver. A igreja é sonho de Deus, a religião é produção do homem, a religião é produção da terra. E alguém dirá assim: não, religião vem do verbo latino religare e significa ligar o homem a Deus. Já ouvi isso muitas vezes, você também. Ora, se religião religa o homem a Deus, eu pergunto, por que Jesus deu sua vida, se o mundo já era religioso e tinha diversas religiões? Se a religião leva o homem a Deus, incumbe-nos agora descobrir se todas levam, 100 mil religiões ou grupos, subgrupos levam o homem a Deus. Então tem milhares ou centenas de milhares de caminhos para Deus com base neste conceito. Alguém mais dirá: o pastor Miranda está completamente equivocado, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. Infelizmente, na maioria absoluta das traduções é isso que está escrito. E isso engana as pessoas. E os crentes também são enganados, porque nós somos admoestados desde a nossa infância de que temos que escolher uma religião. Ou seja, aí começa a ter uma briga. A religião é algo do diabo, para colocar ser humano contra ser humano. Eu digo: a minha é melhor que a sua é melhor que a minha, e nós brigamos e nos dividimos, quando temos um Deus e temos seres humanos. E o que Deus quer fazer é reunir esses seres humanos diante dele, para que aprendam dele, e não precisa de ser envenenados por conceitos que os homens inventam, criam falsos deuses, criam entidades, criam santos, entre aspas, politicamente fabricados, e começa a colocar então intercessores, a coisa da terra humana. Então, igreja, povo, ser humano, Deus sonha com a igreja. E religião, uma coisa que afasta o homem de Deus. Com base nesses fundamentos, Deus aqui, a humanidade, a igreja sonho de Deus, a igreja universal, não essa que está aí, mas a igreja espiritual do universo inteiro. E a religião, que será destruída, conforme encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19, que é chamado de grande prostituta. Então vamos agora, com base nisso, entender este tema: os embaraçosos milagres de Jesus. Você ao final vai compreender mais uma vez, ou pela primeira vez, que Jesus e a religião nunca se entenderam. Parece absurdo, eu reconheço. Eu reconheço que muitos ficam assustados. Para esclarecer, Tiago 1, 26 e 27, a palavra que é traduzida por religião poderia ser muito melhor traduzida se fosse por adoração. A verdadeira adoração é esta. Essa palavra é grega, treskeia. Ela aparece só 4 vezes no Novo Testamento. Nas outras 2 vezes é traduzido por adoração ou por culto. E só nessas 2 vezes é traduzido por religião, infelizmente. E engana muita gente. Verdadeira adoração é socorrer as pessoas. Lembra, amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. É socorrer as famílias necessitadas, é visitar o enfermo, é, se você puder ajudar financeiramente, ajudar sem esperar nada em troca, é socorrer o necessitado, é orar pelo doente, é sentir a dor do próximo, é ser honesto com as pessoas, é reconhecer que errou e pedir perdão, desculpa. Que Deus nos capacite a isso. Isto é a verdadeira adoração, um verdadeiro relacionamento com Deus. É isso que Ele espera do ser humano. Mas o ser humano se entulhou de religiões e de arrogância, e cada um se sente mais do que o outro. Isso é uma tragédia. Quando Deus quer ver ser humano, não importa. Vem lá o pecador, vem lá o que está viciado, vem lá o homossexual, vem lá a prostituta, vem lá o macumbeiro, vem lá o agressor, o violento. Venha do jeito que estiver. O viciado, então confessa os seus pecados, confessa e abandone-os, e é lavado no sangue de Jesus, e é uma nova criatura para ter relacionamento com Deus. É isto que a palavra de Deus prega, nada diferente disso. Os embaraçosos milagres de Jesus. Este tema, ele está baseado num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Nós não vamos lê-lo agora inteiramente, mas durante a mensagem, porque são 41 versos. É uma história magnífica. É uma história que eu paro e digo, eu queria estar lá. Eu queria ter visto. É uma história que nós deveríamos montar uma peça teatral rica, completa e fiel, e reproduzir aos olhos e às vistas de muita gente. É magnífica essa história, ela é tremenda, ela traz lições assustadoramente maravilhosas. Está nesse capítulo, os embaraçosos milagres de Jesus. Então, meus queridos, nós vamos a eles. Vamos nos lembrar que a partir de agosto, nós iniciaremos uma nova série de mensagens, e esta terá como título Os Milagres de Jesus, e que vai até o final do ano, talvez avançando um pouquinho até janeiro. E a finalidade desta série é revestir a você e a mim, a todos nós, com o poder de Deus para crescimento da fé e para sermos instrumentos de Deus aqui na terra, de verdade, fazendo a diferença. Na verdade, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, mostram que Jesus fez muitos milagres. Catalogados, nós temos aproximadamente 40 milagres feitos por Jesus, e os evangelhos registram perto disso. Mas em João capítulo 21, verso 25, João abre um leque e diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha só, quantos milagres estão aí dentre estas coisas mais que Jesus fez? Muitos milagres. Assim nós temos que muitos outros milagres foram realizados por Jesus e não chegaram ao nosso conhecimento, mas que foram abençoadores daqueles que viram e que receberam. Mas os que foram registrados tiveram como propósito, como objeto, fazer que crescêssemos em Jesus como Filho de Deus. Neste contexto de 41 versos que se encontra em João capítulo 9, nós vamos ver, em primeiro lugar, vamos encontrar o cego de nascença que passa a enxergar. Que maravilha, que maravilha. Você que disse que já foi alvo de um milagre, já assistiu um milagre. Imagina você, um garoto, um nenê que nasce
cego, não enxerga, não vê. Que tristeza! Nunca viu um animalzinho, nunca viu a luz do sol, a claridade ou a escuridão. Aliás, o que ele vê é nada, ele não tem noção nem daquilo que é escuro. Ele nunca viu o rosto da sua mãe, nunca viu o rosto do seu pai, nem dos seus irmãozinhos. Nunca soube como é que é um templo, nunca soube o que são cores. É terrível, e muitos nascem assim. Esse rapaz, esse menino, esse bebê nasceu cego, e ele cresceu cego, e por ser cego, tal como em nossos dias, teve muitas dificuldades na vida. Dificuldades para aprender, dificuldades para se educar, dificuldade para trabalhar, para produzir. E o que aconteceu? Foi para a rua pedir esmolas, pedir dinheiro, pires na mão, dependendo da misericórdia, da bondade, da caridade alheia, para se sustentar. Era um rapaz pobre, tinha mãe, tinha pai, tinha família, possivelmente família pobre também, porque esse garoto, agora um homem, ele está a pedir auxílio, a pedir bolsas, a pedir alimentos, a pedir dinheirinho, moedinhas para sobreviver. E este cego se depara com Jesus. Está nos versos 1 a 7. Vamos conhecer. Aí está um milagre. Do 1 ao 7 é o milagre. Do 8 em diante é confusão. Confusão pura, por causa do milagre. Os embaraçosos milagres de Jesus. A partir do verso 8 é só tumulto, é só confusão, é só guerra espiritual, é só a religião mostrando suas garras. E você verá isso. Então versos 1 a 7 diz: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele, Jesus, cuspiu no chão. Olha o trabalho de Jesus. Olha o trabalho de Jesus. E esse trabalho é condenável pela religião. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Foi lá, cuspiu, misturou lá um pouco de terra com a saliva, pegou aquilo e colocou no olho do rapaz, do cego. Colocou no olho do cego, do homem. Então lhe disse, verso 7, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando, voltou vendo. O cego voltou vendo. Imagina você, o cego voltou vendo. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, quando era adolescente, eu estudava num colégio e estava não sei mais em que série, e comecei sentando na última carteira e copiava do quadro. Passado alguns meses, tive que pular para essa carteira porque não chegava o quadro. Passado mais alguns meses, tive que pular para essa, terminei o ano nesta, para enxergar o quadro. E com dificuldade. Interessante que era adolescente, naquele tempo as coisas eram diferentes de hoje. Eu dizia em casa, eu não estou enxergando bem. Aí o meu pai dizia, criança enxerga bem. Não existe isso de criança não enxergar bem.
criança enxerga bem, então eu estou enxergando bem. E acostumei com aquela maneira de enxergar. Para mim era o normal, criança enxerga bem. Eu estava deixando de ser criança, mas meu pai dizia isso. Então nunca procurei médico. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí um dia eu disse, eu acho que eu vou ao oftalmologista, depois de muito tempo. Aí fui ao oftalmologista. Ai de mim se eu teimasse com ele que eu não enxergasse bem, eu tinha que enxergar bem. Aí fui no oftalmologista, fez o exame, o médico passou uma receita, fui para uma ótica, eles pegaram a receita, fizeram e disseram, tal dia você vem buscar o óculos. Chegou o tal dia, no centro de Niterói, e eu fui buscar o óculos. Peguei aquele óculos, saí com ele no bolso, e indo das barcas para o ponto de ônibus onde eu pegava, para ir para São Gonçalo, eu botei o óculos. Você acha que eu vou botar esse óculos aqui mesmo? Quando eu botei o óculos, eu digo, primeiro que eu vi um buraco assim, eu falei, caramba. Falei, que isso? Que chão é esse? Aí eu olhei, os ônibus passando, falei, que ônibus lindos. Eu nunca vi esses ônibus. Aí o ônibus passava para lá, eu olhava. Passava para cá. Os carros, os pneus do carro. Falei, que coisa é essa? Aí eu olhei para os prédios, eu via sempre uma mancha, o prédio uma mancha, assim, agora a coluna certinha, as janelas. Falei, que isso? As lâmpadas, tudo eram uns borrões. Que isso? Eu fiquei emocionado, eu fiquei paz. Quem me visse, esse cara é maluco. Eu digo, não é possível, eu fiquei emocionado. Falei, os ônibus são tudo certinho. Para mim era uma mancha, tudo colorido, misturado. Aquele desenho. Falei, eu fiquei tocado com aquilo. Eu imagino esse cego aí. Eu imagino esse camarada. Engraçado que às vezes Jesus falava para o camarada assim, ó, não conta nada para ninguém. Como? Vamos perguntar a você, o que houve? O cara vibrando. Então isso aconteceu com esse cego. Ele voltou vendo, feliz da vida, o milagre. É para todo mundo glorificar a Deus. É para a religião que está lá. Se fosse verdade, se fosse coisa de Deus, se tivesse nos planos de Deus esse negócio chamado religião que enganou a mim e a você. Igreja é uma coisa, a religião é outra. A religião mente, a religião engana, a religião faz currais, bota um contra o outro, divide. Era para a religião então vibrar e dizer, glória a Deus, Senhor, Ele está vendo quem fez isso. Mas não foi essa a postura da religião. Então nós encontramos esse milagre maravilhoso. O cego de nascença começa a enxergar. Quem sabe você já tenha sido agarrado pela religião como eu também fui. Todos nós fomos ensinados, muitos de nós fomos ensinados a ir a ídolos de imagem de escultura que a palavra de Deus condena e que a religião tenta mudar para continuar enganando. Satanás disse, não foi assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Não, Satanás, Deus disse, comerás de toda árvore do jardim livremente. Apenas com uma exceção, ô seu idiota. Mas a mulher não caiu no conto do vigário. Não foi assim que Deus disse, e mentiu com a palavra de Deus. Também pegam a palavra de Deus e distorcem. Agora estão querendo modernizar a Bíblia, porque tem um pastor aí que quer botar que Deus ama os homossexuais. Está certo? Deus ama os homossexuais. Porque são pessoas. São homens. São mulheres. Deus os ama. Jesus morreu por eles, como morreu por qualquer pecador. Mas o pecado nos separa de Deus. E o homem deve renunciar a si próprio e vir para Jesus, confessar os seus pecados, ser lavado. E eles dirão, o pastor Miranda é
homofóbico. E eu digo, eu rejeito em nome de Jesus esse título. Porque eu não quero que aplique nenhuma restrição e nenhuma violência contra eles, jamais. E quem aplicar tem que ser punido. Mas não posso também dar um buquê de flores e dizer que é isso que Deus quer, porque não é. E tem uns pastores aí que estão querendo mudar a Bíblia. Já houve outros que mudaram, e agora tem outros querendo mudar, para adaptar a Bíblia ao pecado. Daqui a pouco vai vir um e vai dizer, vai adaptar a Bíblia para a pedofilia. Daqui a pouco vem um adaptar a Bíblia para a corrupção. E cada um vai tentando. Satanás é assim, foi isso que ele fez. Deus não faz acepção de pessoas. Ele recebe a todos, não há diferença entre pecadores, mas todos que venham a Deus, que querem participar do seu reino, e não continuar mais nesse abismo chamado mundo fora de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, confessar e deixá-lo. Então nós vemos esse milagre acontecendo, mas vamos começar a ver muitos problemas por causa desse milagre. O primeiro problema que encontramos é o homem que o curou. O primeiro problema. O que este homem fizesse, a religião ia combater. O problema é o homem que curou. O problema para a religião é Yeshua. O problema para a religião é Jesus. A religião rangeu os dentes para Jesus. O problema sempre foi Jesus para a religião. Jesus nunca foi amigo da religião. Eu convido você a pesquisar muito a respeito disso. A primeira vez que Jesus se manifestou, quando iniciou seu ministério numa sinagoga, ele chegou e se sentou. E deram a ele um livro para ele ler. E ele abriu no livro de Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim, porquanto me ungiu a pregar as boas novas aos perdidos, a liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável. Aí ele vai, entrega, e todo mundo fica olhando para ele, porque todos estão perplexos com a forma que aquilo saiu dele. Aqueles homens já tinham lido isso muitas vezes, diferença nenhuma, mas quando saiu de Deus, eles ficaram boquiabertos. Já que eles ficaram assim, não paravam de olhar para Jesus, Jesus vira para eles e diz: olha, hoje se cumpriu essa profecia no meio de vocês. Para que Jesus foi falar isso? Os caras começaram a discutir entre si, a religião, discutir. Os líderes já foram lá, vamos pegar esse homem, que negócio é esse? Aí quando Jesus viu que a confusão estava instalada, começou a mexer com ele, disse: mas no tempo de Elias também não havia muitas viúvas, mas não foi a nenhuma uma de Jerusalém ou de Israel que ele foi enviado, mas a viúva de Sarepta, ou seja, de outro país. Os caras: eu não acredito que ele está falando isso aqui, está desmerecendo o nosso povo, enaltecendo esses cães, os gentios. Aí Jesus foi e falou mais. E no tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum foi enviado, senão a Naamã, o sírio. Quando falou isso, meu amigo, aí fechou o tempo. Aí reunidos, como é que a gente vai matar esse infeliz? Você está pensando que eles não xingavam Jesus, não? Quando é que a gente vai matar esse desgraçado? Nós temos que matar ele. E aí eles tinham guardas lá, reuniram aquela tropa e pegaram Jesus. O culto acabou, porque Jesus simplesmente expressou a verdade, e carregaram Jesus preso, homens fortes, e levaram Jesus para um local, talvez 1 quilômetro, 2 depois, tinha um despenhadeiro de 100 metros de altura, que se jogar alguém morre. Eles iam jogar Jesus dali, está escrito. Jesus sumiu do meio deles pelo poder divino, não foi por causa deles, não foi bobeira deles. Aí dos guardas que estavam segurando, que tiveram que se explicar, e eu não sei o que eles falaram,
Mas Jesus não morreu porque não era chegado a sua hora. Olha o relacionamento de Jesus, que é o unigênito de Deus, é Deus que se fez homem, com a religião. E dizem que o mundo aprendeu a adorar com os judeus. Por isso que o mundo está desse jeito. Aprender a adorar com quem não conhecia Deus. Aprender a adorar Deus com quem não conhecia Deus, não tinha nenhum relacionamento com Deus, nenhum amor, nenhuma amizade. Deus os amava, mas eles não amavam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Jesus chegou um dia e disse para eles uma coisa que eu sinto vergonha. Disse: vocês poderiam ter me conhecido ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês conhecessem ao Pai, vocês me conheceriam, porque tudo que eu falo eu ouvi dele. E todas as minhas obras foi ele que mandou fazer. Como é que vocês não me conhecem? É vergonhoso esse argumento. Então ele chocou. Há uma inimizade muito grande. A religião está lá, Deus está aqui. O povo dele, igreja, reunião de servos convertidos, tem que estar aqui, longe disso. Sair do meio deles, diz a palavra em Apocalipse. O problema é quem o curou. Versos 10 a 16, vamos ver só. Versos 10 a 16. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram. Isso aí são os seus vizinhos. Ele respondeu: um homem chamado Jesus, aí está o problema, misturou terra com saliva, colocou os meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? O problema é o homem. Ele falou assim: oh, gente, eu não enxergava, como é que eu vou saber? Se fosse hoje, falando assim, Interrogaram, ele respondeu, ele falou: agora veja. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, verso 12. Não sei, claro que eu não sei. Versos 13 a 15, este homem é denunciado. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Sabe por quê? Porque os dedos duros estão levando aos fariseus, líderes religiosos de alta patente e de grande importância, religiosos, levaram o cego para, através do cego, pegarem o homem que curou o cego. O alvo é o homem que curou o cego. O alvo é o problema, Jesus. O alvo é Deus que se fez homem. O alvo é a verdade. E eles não querem conhecer a verdade, eles querem pegar a verdade para torcer o pescoço, para matar, para destruir. E foi isso que eles acabaram fazendo. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado. Deus errou. Aí Deus errou. Jesus, aí o Senhor errou. Era sábado. Jesus disse: o homem foi feito por causa do sábado e não o sábado por causa do homem. Isso é religião. É de novo a religião combatendo a obra de Deus. Era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Que pecadão Deus cometeu. Já imaginou Deus cometendo pecado? Ele que é o Senhor de tudo e a fonte de tudo. Ridícula a religião. Então os fariseus também lhe perguntaram: como... Aliás, então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus. Jesus não é de Deus, é isso que eles estão dizendo. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Jesus, o unigênito de Deus, para a religião não é de Deus. Jesus, o santo dos santos, para a religião expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. E você acha que a religião tem alguma coisa a ver com Deus? Precisamos parar e observar essas nuances. Tem alguma coisa a ver com Deus? Tem alguma coisa a ver com Jesus? Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo? Tem alguma coisa a ver com a verdade?
tem alguma coisa a ver com o reino dos céus? Não, senhores, é tudo com o reino das trevas e da terra e do mundo. A religião ganhou poder dos romanos, dos imperadores, e se tornou poderosa e influente no mundo inteiro. Criou um estado e manda e desmanda. Poderes da terra, do mundo, do diabo. Nada a ver com Deus, nada, absolutamente nada a ver com Deus. Equivoca-se quem acha que deve fazer política e considerar como de Deus. Não é de Deus, é da terra, é humana e é pecadora, e vem das trevas, vem do diabo, e quer afastar o homem de Deus. Por isso essa grande prostituta matou tantos servos de Deus. Alguns pensam que todos nós somos protestantes, mas eu convido você a pensar o seguinte, que 300 homens em 325 depois de Cristo, no ano 325, foram convocados pelo imperador, poderoso político, matador, imperialista, dominava os povos. Ele convocou esses líderes, convocou muitos. 300 vieram, esses 300 se ajoelharam diante dele e fez tudo o que ele queria, e ganharam poder na terra, ganharam palácio, o bispo de Roma para morar, e apogeu, grandeza, terras, dinheiro, poder político, tudo aquilo que Jesus disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando levado para o alto monte, mostrou o mundo e a glória do mundo, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora eles adoram. E se misturam. Você pensa que só tinham 300 líderes? Você pensa que todos se curvaram a isso? Não, senhores. Muitos discerniram e disseram: não vou entrar nessa, nós não podemos fazer isso, isso é coisa do mundo, isso tem nada a ver com Deus, e rejeitaram isso e seguiram paralelamente. Aqueles lá, 325, 380 depois de Cristo, vem um decreto imperial que diz: a religião oficial é a nossa romana, e quem não for, Deus vai castigar, e nós vamos castigar também. Vamos queimar os templos, vamos tirar os seus bens, vamos puni-los, vamos bater, vamos matar. Eles fizeram isso, criaram a figura do herege. Herege é aquele que não se curvou para a religião mundana. E agora esse povo vem. Esse povo aqui continuou, apanhou, morreu, foi perseguido. Agora foi a tal igreja romana que ataca, que mata. É a igreja que destrói, é a igreja que queima. Só no Brasil, mais de 500 Mirandas foram mortos, homens, e mais de 500 Machados, meus 2 sobrenomes, foram queimados, mortos. Rodrigues, quem tem Rodrigues no nome aí? Levante a mão. E mais a ministra Regina está ali. Mais de 700 Rodrigues, homens, foram mortos, queimados no Brasil, terras brasileiras, pela, abre aspas, santa, fecha aspas, Inquisição. Santa só se for no reino do diabo. Mais de 700 no Brasil foram mortos, Rodrigues. É claro, quem não seguiu veio. Surgiu no século XVI o protestantismo, que saiu de dentro da igreja romana. Eles mesmos perceberam os grandes desvios e combateram, foram perseguidos também. E aí saíram, esses são os protestantes. Mas ao lado desses tem aqueles que não eram protestantes, eram servos de Deus o tempo todo. E não se curvaram ao romanismo. É bom entendermos isso. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, aí dentro deles: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. A religião agora começa a se dividir, ó. Começa uma briga lá. Como pode
Então a confusão é instalada. Nós vemos o embaraço dos vizinhos, nos versos 8 a 12, os vizinhos querem saber como que isso aconteceu, e muitas explicações, vão lá e denunciam os fariseus, aí tem a confusão e a divisão entre os religiosos fariseus, aí inicia-se uma série de interrogatórios. Este homem é colocado contra a parede, versos 15, 17, 18 a 21, nós vamos encontrar isso, vamos encontrar o medo que as pessoas têm dos religiosos, nos versos 22 a 23, e esse nós vamos ver, destacar um pouco mais adiante. Não dá para destacar tudo, é riquíssimo esse texto. Então nós vemos a confusão instalada, vimos que o problema é o homem que curou, e vimos que o cego de nascença passou a enxergar. Agora, em quarto lugar, nós vamos encontrar a cara de pau, o negacionismo dos religiosos. Vamos colocar o texto, verso 18. São cara de pau demais. Os judeus, depois, se você ler em casa, você vai ver que eles colocaram aquele homem na berlinda, e colocaram aquele homem quase que num tribunal. Aquele homem tinha que responder todas as perguntas, e se respondesse de uma maneira que eles não gostavam, eles atacavam. E o homem diz: eu era cego. Mas eles não acreditaram, eles negaram que o homem era cego. Não, esse não é aquele mendigo, esse não é aquele cego, isso aí é uma falcatrua. É um negacionismo da religião diante da obra de Deus. Perceba isso. Eles estão negando a obra de Deus, eles estão negando o que Jesus fez. Vamos ao texto, olha só. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Tudo isso é mentira, chama os pais deles, nós vamos provar que isso é mentira. E chamaram os pais. E os pais chegaram, mas tinha um problema. Havia uma lei, um decreto, uma determinação feita por eles nas sinagogas da época, que dizia: se alguém aqui, se algum de vocês, se nós soubermos que alguns de vocês estão admitindo que este homem problemático é o Messias, você é expulso. Você entendeu? Tu é expulso, está proibido entrar aqui. Viu? Viu, Silvio Santos? Se você disser que ele é o Messias, está expulso, não entra aqui mais não. Pode botar tricolor, pode botar Brasil, pode botar o que for, você não entra. Ouviu, Jader? Se você falar que este homem é o Messias, tu está expulso. Não fale mais conosco, nem se aproxime. Ouviu, César? Não importa. Ouviu, Tatiana? Falou, está expulsa. Vocês entenderam? Wanderlei, você quer entrar, né? Está querendo se batizar? Fala que ele é o Messias, que você não se batiza. Está expulso, nem aqui você entra. Ouviu, André? Ouviu, Elisete? Não entram. Ouviu, doutor João Paulo? Não importa se é médico, não entra aqui, está expulso. Fala que ele é o Messias, viu, Tiago? Viu, professora? Pode ser professora, não sei. Pode trabalhar em cartório, vou precisar lá no cartório, não importa, não interessa. Viu? Eu precisar de você, pode vir com o negócio do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Brasil, sei lá de onde, não entra. Ouviu, Mary? Ah, não, já tenho 40 anos, não entra, vai ser expulsa, se falar que ele é Messias, ok? Está fechado? Havia ameaças dos líderes, verso 22, olha só. Seus pais então foram chamados e foram indagados, interrogatório contra os pais. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, seria expulso da sinagoga. Olha a religião aí, a religião estava destruindo aquele que cria em Deus. E você acha que a religião é amigo de Deus? Eu lhe pergunto mais uma vez, a religião é amiga de Deus?
Toda religião leva a Deus, leva para qual Deus? Não é para o Deus Criador dos céus e da terra, não é para o Pai de Jesus Cristo, nem para Jesus. Verso 23, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. É engraçado que esses inquisitores, eles recebem também cada invertida. Aquele cego dá cada corte neles que eu fico impressionado com a coragem daquele homem. O homem estava convencido. Então, havia uma lei dizendo que quem confessasse ia ser expulso. Então, o papai e a mamãe, quando foram lá, eles disseram, é nosso filho, a gente sabe que é nosso filho. Agora, como ele foi curado, nós não sabemos. Dá a impressão de que eles já sabiam, porque diz que eles falaram isso por medo dos judeus, medo de ser expulso da sinagoga. Pô, mas o garoto não tem jeito não, hein? Esse cego aí, ó, se esse cego não contar a verdade, ele disse, para a glória de Deus. Os caras falaram isso. Cego, fala a verdade para a glória de Deus. São os hipócritas, os religiosos. Então, as ameaças dos líderes religiosos é um outro fator importante nesse texto. Além do negacionismo dos religiosos, as ameaças desses poderosos da religião. Em sexto lugar, nós vamos encontrar a expulsão do cego da sinagoga. Coitado do rapaz. Será? Foi expulso. A promessa se cumpriu. Ele é expulso da igreja. Verso 22, vamos ao que diz o verso 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Verso 34, diante disso eles responderam, você nasceu todo em pecado, já falando agora para o ex-cego. Você nasceu todo em pecado, porque o cego deu uma invertida grande neles, e eles ficaram com muita raiva, porque eles ficaram perguntando toda hora, e disse, já falei um monte de vezes, vocês querem ser discípulo dele também? Ele, discípulo dele seja tu. Nós temos um mestre que é Moisés, religiosos, inimigos de Deus. Se Moisés aparecesse e dizer, epa, é você, não, a mim não, vocês não me seguem não, se vocês seguissem a mim, vocês olhariam para Jesus e criam nele. Diante disto, eles responderam, porque ele falou isso, vocês querem ser discípulo dele? Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Não expulsaram da presença não, expulsaram da sinagoga. A promessa deles aqui, de que quem confessasse seria expulso, se cumpriu. E Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho de Deus? E nós vamos por último encontrar o novo nascimento deste que nasceu cego. Versos 36. Perguntou o homem, quem é ele? Porque Jesus perguntou, você crê no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Este homem creu, este cego creu. Não bastava ele ser curado da vista. Tem muita gente interessada em bens materiais, em ficar curado, às vezes pede oração, pede, mas só quer ser curado, mas não quer saber de Deus. Quer receber de Deus a cura passageira, e que daqui a pouco envelheceu ou adoeceu de novo e morre. É falta de sabedoria, é muita pequenez, é falta de entendimento. É preciso muito mais. É preciso nascer de novo. Este cego, abençoado com a cura, que vem e começa a enxergar, mas não adiantaria nada ele partir para a eternidade perdido, enxergando. Você e eu enxergamos, todos aqui enxergam, todos aqui ouvem, os que estão em casa enxergam e ouvem, a maioria absoluta
É claro que existem as pessoas que não enxergam, as pessoas que são surdas e por isso também não falam, não são surdos, mudos, não, são surdos, não falam, eles não são mudos. O aparelho que faria eles falar é perfeito, mas eles não falam porque eles não ouvem. Mas o que adianta você curar e começar a falar? Você curar o ouvido e começar a ouvir, você curar os olhos e começar a enxergar, você curar uma enfermidade, um câncer e ficar bom disso, se daqui a pouco você vai morrer e eu, perdidos, não adianta. Então este aqui, expulso da sinagoga, expulso da igreja, que é a reunião de religiosos, não aquela igreja, ele não era dessa igreja, ele era daquela igreja de lá, da religião. Ele é expulso de lá e encontra a vida eterna em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Meus queridos irmãos e amigos, vamos seguir em frente, confiando em Deus e fazendo a sua vontade, enquanto é dia. Vamos pregar a palavra, vamos orar pelos enfermos, sim, vamos abrir os olhos dos cegos, cegos espirituais. Este era duplamente cego, agora ele enxerga duplamente. Vamos anunciar e expandir o reino de Deus. Vamos curar os enfermos, vamos libertar os cativos do diabo, pelo poder de Deus manifesto em Cristo Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça agora. Você que está em casa também, olhe para Deus, olhe nos olhos de Deus, e diga: ó Senhor, eu quero ver o teu rosto, não somente com os meus olhos, ou não propriamente com os meus olhos físicos, mas com os meus olhos espirituais, com o olhar da fé. Eu quero olhar no teu rosto, eu quero ver o seu semblante, eu quero conhecer a sua fisionomia, eu quero ver as suas sensações. Eu quero olhar nos seus olhos. Venha me curar, curar do meu espírito, perdoando os meus pecados. E é hora de confessar os pecados. Você e eu sabemos dos pecados. Há pecados que estão ferindo você, há pecados que estão honrando o inimigo de Deus e que estão entristecendo a Deus. Vamos confessar. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria e discernimento para conhecer a vontade do Pai. E tudo que está fora da vontade do Pai é pecado. Perdoa-nos, dá-nos discernimento e poder para rejeitarmos esses pecados. Abra nossos olhos para enxergarmos, para olharmos para Ti. Então vamos Te conhecer melhor, com os olhos espirituais. Vamos ver o seu semblante, vamos saber se estamos te agradando ou te desagradando. Veremos a tua face com os olhos espirituais. Ó Pai, livra-nos da escravidão religiosa, mas faça-nos servos e servas do Senhor, que multipliquem o teu reino, a reunião de homens e mulheres que são conquistados das trevas para a sua maravilhosa luz, e que são lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, e começam de novo uma nova vida, são novas criaturas, e esta igreja espiritual, mundial, de todos os tempos, é a igreja que cresce, é a igreja que tem a tua graça, a tua paz, a tua cobertura, a tua vitória. Esta igreja vai reinar com Jesus quando Jesus voltar. Vai reinar sobre os povos, as nações. Servirá ao leão da tribo de Judá. Ó Pai, encha-nos com a tua presença. Encha-nos com teu Espírito. E você que está em casa, você que está aqui,
que ainda não entregou sua vida a Jesus, tem vivido uma vida normal, comum, não houve ainda conversão, é preciso nascer de novo. Jesus, Ele sim, o Filho de Deus, o Deus que veio e habitou entre nós, disse: na verdade, eu lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É preciso nascer de novo. E como você nasce de novo? Sendo homem, sendo mulher, sendo adulto, sendo jovem, adolescente, criança, já tendo nascido a primeira vez, você nasce de novo, recebendo ao próprio Deus no seu coração, através do Espírito Santo, pela obra de Jesus. Você recebe Jesus, você recebe a vida de Jesus em você, você recebe Deus em você, mas você diz: não, eu não sou digno, e louvado seja o nosso Deus se você disser isso. Eu não sou digno, não sou merecedor, nem eu, nenhum, ninguém, nada e ninguém. Mas Ele não está vendo o merecimento, Ele está olhando para o seu coração. Ah, mas meu coração está sujo. Ah, meu coração tem pecado, meu coração tem vício, meu coração tem adultério, meu coração tem mentira, meu coração tem corrupção, meu coração tem violência, meu coração tem um monte de engano. Eu prejudico pessoas, eu ajo mal do jeito que você estiver. Eu sou gay, eu sou prostituta, eu sou violento, já matei, não importa. Realmente, Deus e Yeshua, Jesus, não faz acepção de pessoas. E eu usei o verbo fazer no singular de propósito, porque Ele é um só. Não faz acepção de pessoas. Pode vir do jeito que você estiver. Ele vai lavar se você confessar os seus pecados. Você não merece, nem eu, nem ninguém. Mas não é isto que está em jogo agora. Está em jogo uma rendição, uma confissão de dizer: aqui estou, do jeito que eu sou. Eu te recebo, eu recebo a vida agora. Você que está online do mesmo modo pode dizer: eu te recebo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Venha morar em mim. Eu quero a tua vida. Eu preciso de ti. Aqui nessa noite, se houver alguém que diga: Jesus, venha morar no meu coração, eu te recebo. Levante a sua mão. Eu quero. Levante a sua mão. Alguém, levante a sua mão. Eu quero. Eu preciso. Eu necessito. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu preciso. Eu te quero. Você que está online, Deus está vendo você. Você pode estar sozinho, onde quer que seja. Diga: Jesus, entra no meu coração. Se você quiser nos dar a alegria de compartilhar no chat, ou depois no aplicativo, pelo aplicativo, e relatar o que se passa com você, nós vamos acompanhar com oração. Lembra que isso é uma decisão pessoal, ninguém pode te obrigar. E se você falar assim: ah, mas eu fiz isso e qual o meu comprometimento? É você e Deus. Aqui estamos, se você quiser congregar conosco, será um grande prazer. Se você não mora aqui perto, vai congregar em outro lugar, também será um grande prazer. O importante é você olhar para Jesus. É importante que Ele cresça e que nós diminuamos. Nós não estamos disputando quantidade de pessoas. Nós queremos que o reino de Deus se engrandeça e que vidas sejam abençoadas e lavadas e tenham a felicidade. E tem o perdão que mata. Aliás, o pecado que mata é expurgado quando entra o perdão. E muita saúde virá em resultado, como resultado disso. Sai o peso, sai a ratazana do pecado morta, e agora vem o alívio. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. É agora, o alívio é agora. Nós vamos louvar ao Senhor e orar por vocês que levantaram as mãos, que a graça do Senhor lhes envolva, que o sangue de Jesus lhes perdoe,
que o amor de Deus se aperfeiçoe em vocês, que vocês sejam lavados e sejam vencedores, vencedoras contra as astutas ciladas do inimigo que tenta nos pegar. Você que está online, em casa, ou no trabalho também, ou dirigindo, ou seja onde for, você pode ser envolvido agora pelo Espírito Santo, e o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Jesus fez tudo por mim e por você. E está de braços abertos para nos curar, nos lavar e nos trazer vista a nós que antes estávamos cegos. Vamos adorar.